Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje então a gente vai falar sobre as pteridófitas. Na aula passada a gente viu sobre as briófitas, lembra dos musgos, a gente viu sobre a reprodução e vimos também que elas são as menos desenvolvidas comparadas às outras plantas, certo? As pteridófitas elas já vão ser um pouco mais desenvolvidas. Por quê? Porque dessa vez nós vamos ter vasos condutores. Então essas plantas elas são chamadas plantas vasculares, certo? O que são vasos condutores? São vasos como se fossem as nossas veias que conduzem a água e nutrientes, certo? O que isso proporciona para nós então? Uma planta de porte maior. Flávia, quem que são as pteridófitas? Como exemplo a gente tem a samambaia, certo? Aqui tem uma samambaia bonitinha. E elas são então umas plantas de porte médio, não mais de porte pequeno. Além disso, a gente viu que as briófitas elas não possuem estruturas verdadeiras, certo? Era filoide, rizoide, mas dessa vez nós vamos ter estruturas verdadeiras nas pteridófitas. Então elas possuem folhas, caules e raízes, certo? As raízes elas são raízes chamadas fasciculadas, ou seja, elas são formadas então por vários eixos que eles são semelhantes em espessura e em comprimento. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, aqui tem uma raiz com vários eixos e ela pode ser simples ou ramificada. Os ambientes que elas são encontradas são em ambientes úmidos e sombreados. Mas Flávia, você não falou que elas eram mais desenvolvidas? E são. Não precisam ter muita umidade como tinha as briófitas, mas elas ainda precisam ter lugares úmidos e sombreados por conta da fecundação. Os anterozoides, eles possuem flagelos para poder nadar e por isso que elas necessitam da água para reprodução. Elas ainda pertencem ao grupo das criptógamas, certo? Lembrando que criptógama significa gametas escondidos, porque elas não possuem as flores. As flores a gente consegue ver. Aqui a gente até consegue ver uma samambaia se reproduzindo por causa dos solos, mas ainda assim é escondido. E elas não possuem flores, não possuem sementes e também não possuem frutos. Aqui nós temos então a geração esporofítica, certo? Aqui eu tenho um esporófito de uma samambaia. Nas pteridófitas, o esporófito ela é a geração dominante, é onde eu vou encontrar ela assim mais vezes do que assim. Esse aqui é chamado prótalo, que é uma planta ainda jovem, é o gametófito de uma samambaia. Essa geração é chamada de efêmera, uma geração efêmera, porque ela é a menos duradoura. O gametófito, ele é independente do esporófito. Quando começa a germinar o esporófito, o gametófito, então, por ele ser independente, não vai durar. E aí quem vai permanecer vai ser o esporófito, mas isso a gente vai ver no ciclo de reprodução. Lembrando que esporófito é diploide, 2N, e o gametófito ele é haploide. Lembra da nossa árvore filogenética? O que a gente tem até agora? Então a gente tem a alga ancestral, certo? E nas briófitas a gente tinha o quê? O embrião, que ele está retido no gametângio feminino, a gente lembra disso. E os gametângios, eles são revestidos por células estéreis. As células estéreis são como se fosse uma camada protetora dos órgãos que produzem esporos. Lembra que todo ciclo os esporos saem de algum lugar. Essas células de onde eles saem são chamadas células estéreis, certo? O que as briófitas não tinham? Vasos condutores de seiva. Por serem vasos condutores de seiva, as pteridófitas elas pertencem do grupo chamado traqueófitas, que são plantas vasculares. As briófitas e as pteridófitas estão inclusas no grupo das embriófitas, que são plantas com embriões,
certo? Então, até aqui, a nossa árvore filogenética tá assim. Ao longo da botânica, a gente vai completando ela, certo? Quais são as estruturas novas que nós vamos estudar nas pteridófitas? O primeiro são os soros. Os soros é aquelas coisinhas amarelas, lembra que alguém falava pra você, não toca, não põe no olho. Por quê? Ele solta um pozinho. Esse pozinho são os esporos. Então, os soros são conjuntos de esporângios e os esporângios produzem esporos. Além disso, a gente vai ter os bacúlos também. O que é um bacúlo? São aquelas folhas jovens. As folhas que estão em desenvolvimento. E por elas estarem em desenvolvimento, elas contêm uma toxina que impede predadores de impedir o desenvolvimento dessas folhas. Nas pteridófitas, a gente vai encontrar também o rizoma. O que é um rizoma? É um caule chamado caule rastejante ou subterrâneo. Nele a gente encontra muitas reservas. Ele é rico em reservas. Por quê? Porque estão presentes os vasos condutores de seiva. Os vasos condutores, eles chamam xilema e floema. O xilema, para a gente guardar qual que é qual, a gente guarda assim, ó. O xilema, ele vai para cima, tá? Por que vai para cima? Porque ela vai levar a seiva bruta, que são as águas, que é a água e os nutrientes que encontra no solo. O floema é aquele que flui. Flui da onde? De cima para baixo. Contém a seiva elaborada. Elaborada por quem, Flávia? Pela planta, certo? O ciclo de reprodução das pteridófitas, então, ela começa aqui. Vamos começar no esporófito, numa planta adulta. O esporófito diploide se encontra, lembra, dentro dos soros, tem o esporângio. O esporângio, ele também é diploide. Por meio de meiose, eu tenho uma célula-mãe que produz 4 células filhas com a metade do número de cromossomos, certo? Então, por meiose, eu vou ter os esporos que vão ser haploides. O esporo, ele é então germinado, certo? Ocorre a germinação e quando ele encontra um lugar adequado, ele gera o prótalo, que é o nosso gametófito. O ciclo das pteridófitas é chamado de ciclo heterosporado. Por quê? Hétero, diferente, esporado de esporos. Os esporos, eles podem gerar prótalos femininos, contendo a oosfera, ou masculinos, contendo o anterídeo, que são os nossos órgãos reprodutores, certo? No arquegônio, que é o nosso gameta feminino, ocorre a fecundação com o anterozoide, que é o nosso gameta masculino, que ele tem os seus flagelos aqui, ó. Que em meio úmido, meio com água, ocorre a fecundação, porque o anterozoide nada até o arquegônio, até a oosfera que tem dentro do arquegônio. Formando então o nosso zigoto diploide, certo? Do zigoto, ele vai nascer aonde? Dentro do prótalo, certo? O prótalo tá aqui, ó. E aí eu germino uma planta em desenvolvimento, que é o nosso esporófito. Assim que o esporófito cresce, o gametófito ele deixa de existir e a gente vai ter então uma samambaia aqui bonitinha, que é o nosso esporófito adulto, certo? Então esse é o ciclo de reprodução das pteridófitas. É muito parecido com o das briófitas, exceto que nessa aqui a gente tem o nosso prótalo. A biologia ela é cheia de nome mesmo, gente, mas não se assustem com isso, tá? Das pteridófitas é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula.